Olá, é bom ter você aqui. Eu sou Marcos Monteiro e vou trabalhar com você as questões da gestão de recursos humanos. Inicialmente, nós vamos falar sobre recrutar e selecionar. Mas para que antes você possa conhecer o que é um recrutamento e a seleção, faz-se necessário você conhecer as origens do Departamento de Pessoal e as origens do Departamento de Recursos Humanos. E para isso, quero deixar algo para você pensar. Departamento de Pessoal e Departamento de Recursos Humanos são divergentes ou complementares? Pense nisso. Ao final de nossa aula, teremos a resposta. Trazendo você exatamente para o início das relações, vamos entrar no Departamento de Pessoal. O Departamento de Pessoal teve o início de suas atividades nos tempos agrícolas, através da figura do capataz. Depois, com o surgimento da indústria, esse capataz transformou-se em gerente de Departamento de Pessoal. Mas, com o longo das atividades, surgiu a sistematização dessas atividades. E aí, Frederick Winslow Taylor sugeriu a divisão do trabalho, criando a gerência, supervisão e operário. Chegando a uma nova visão nessa área de departamento de pessoal, dá-se os estudos sobre a fadiga e a queda da produtividade. Isso ocorreu por volta de 1927. Nesse exato momento, o departamento de pessoal começa a sair da visão mecanicista. E quem fez esses estudos foi Elton Mayo. Logo após, o departamento de pessoal começa já a entrar mais nessa visão humanista, que é dada a partir dos anos 60 e 70, onde há a necessidade de que as pessoas do departamento de pessoal se envolvam em movimentos sindicais, em descrição de perfis para a contratação de pessoal, em manter a hierarquia dos cargos e o pagamento da remuneração de acordo com a contribuição do negócio, em dar condições para que as mulheres que tenham crianças possam trabalhar, em aumentar a produtividade da empresa sem elevar os custos, comparar desempenho entre pessoas de distintos cargos, implementar estratégias de como valorizar e fidelizar o empregado. Esse é exatamente o momento em que o departamento de pessoal começa a se dividir pelas funções que foram acrescentadas. E nessa divisão, o departamento de pessoal passa a cuidar exclusivamente de processos e rotinas inerentes à remuneração, benefícios e direitos de pessoas. Ele envolve exatamente o correto processamento das informações de folha de pagamento e de benefícios. Envolve também o recolhimento previdenciário e trabalhista e envolve as informações relativas a pessoas, órgãos governamentais e fiscalizadores. Ou seja, o recurso humanos nesse momento começa a ser criado e o departamento de pessoal fica focado exclusivamente em números, custos e aspectos legais trabalhistas. E aí, perceba que nesse momento, departamento de pessoal, ele começa a exatamente se dividir. E o foco para departamento de pessoal passa a ser exatamente a parte numérica, a parte de realização para o funcionário naquilo que diz respeito aos aspectos legais. Exatamente toda a parte previdenciária, trabalhista, são os cálculos que envolvem o contrato de trabalho em si. É aquela parte que você, quando entra na empresa, contrata com a empresa, que é a sua remuneração e seus benefícios. A forma como isso vai ser repassada para você. Agora convido você a vir entender a gestão de recursos humanos, o departamento de recursos humanos. Veja aí no slide. Qual é o foco? O foco da gestão de recursos humanos é exatamente a criação de instrumentos, de políticas institucionais que venham aliar a estratégia do negócio à estratégia das pessoas. Esse departamento de recursos humanos também é muito conhecido como gestão de pessoas, gestão de talentos, entre outros mais. Exatamente a gestão do indivíduo que está dentro da empresa e que gera o resultado
para a organização. E o que podemos dizer para uma definição mais clara da gestão de pessoas? Podemos dizer que é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionado com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Uma outra definição seria que a gestão de pessoas é a função na organização que está relacionada com provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados. Esta é uma definição clássica dada por Hidalberto Chiavenato. Ficou claro para você o que é gestão de pessoas? É exatamente envolver todos os recursos institucionais para que o empregado possa colocar à disposição da empresa o seu melhor potencial. Para isso, a gestão de recursos humanos deve criar instrumentos e políticas que viabilizem essa condição. Vamos ver isso ao longo de nossas aulas. E agora, para você pensar, Departamento de Pessoal e Departamento de Recursos Humanos têm a mesma importância para a estratégia do negócio? É isso aí. Pense e ao final de nossa aula teremos a resposta. Agora nós vamos entrar propriamente dito em nosso assunto da aula de hoje. Recrutar e selecionar. O que é recrutar? Recrutar é o processo de atrair pessoas com conhecimentos, habilidades e atitudes para um determinado cargo. A função do recrutar é exatamente atrair pessoas, atrair a matéria-prima básica, que são exatamente os indivíduos com aquelas condições e aquelas capacidades exigidas para o cargo. Já selecionar é o processo de escolha dentro daqueles candidatos que foram recrutados para o cargo. Então é você escolher o melhor candidato ao cargo, aquele candidato que mais se enquadra com o perfil da vaga existente. Este é o processo, recrutar e selecionar, um depende do outro. Vamos agora à prática. Atuar nos procedimentos de recrutamento. O que é necessário ser feito? Em primeiro lugar, você precisa definir se o recrutamento será interno, externo ou misto. O que é um recrutamento interno? É aquele recrutamento que você faz dentro da própria empresa, com as pessoas que já trabalham. O recrutamento externo é aquele recrutamento onde você vai buscar no mercado de trabalho pessoas que preencham a vaga que você tem, já que internamente isto não é possível. E o recrutamento misto é a composição dos dois, onde você lança a mão exatamente de recursos para contratar tanto interno como externo. Esse é o processo de recrutamento, são as fases que nós temos para poder recrutar. E na prática, como é que este recrutar funciona depois de você escolher o tipo do recrutamento? Então é necessário que você elabore ou atualize o descritivo do cargo. Depois de elaborar esse descritivo do cargo, você vai aprovar o número de vagas, o salário e os benefícios. Após isso, você define o período que vai recrutar. Logo em seguida, quais são os canais de comunicação que você vai utilizar para divulgar essa necessidade e, por último, você elabora a comunicação. Ficou claro para você? Antes de você recrutar, você precisa ter muito claro e muito bem definido o perfil do cargo. Qual é a necessidade da empresa? Dentro dessa necessidade da empresa, você precisa ir ao gestor da área que está recrutando, que está solicitando esta pessoa, para que você defina com ele quais são as características desse cargo. Qual é a missão desse cargo? Quais são as atividades que serão desenvolvidas? Quais são as competências que você requer deste novo profissional que vai entrar na empresa?
este é o perfil. Depois disso aí, essa aprovação do número de vagas. Além do número de vagas, de qual será a remuneração e qual será o benefício. Essa já é uma parte que o gestor da área não tem autonomia. Essa já é uma área que você vai lidar diretamente com a diretoria da tua empresa. Ela é que vai definir exatamente o salário e os benefícios e quantas vagas ela vai colocar para esse setor que está solicitando o preenchimento de vagas. E aliando a isso tudo, você vai ter aí a descrição exatamente do que você vai convocar, a forma como você vai convocar, quais são os canais. E esses canais são diversos, é a televisão, é o jornal, é o rádio, é a internet. Vários são os canais que você vai poder utilizar para poder divulgar a sua necessidade. E por fim, essa comunicação, que na comunicação você precisa dizer exatamente qual é o cargo, qual é a quantidade de vagas, o salário, sem, contudo, divulgar qual é a empresa. Você apenas define os pontos que você está querendo recrutar. Ok? Dando continuidade à nossa prática, vamos verificar quais são os principais pontos que devem constar no perfil funcional do cargo. Primeiro, competências requeridas. Esse é o momento que você vai discutir com o gestor da área que está requisitando a vaga quais são os conhecimentos e habilidades que são requeridos para que a pessoa atue bem no cargo. Depois, quais são as necessidades ou não de experiência e o tempo. Se é necessário ter experiência de 1 ano, de 2 anos, qual é o tempo necessário. Você também vai levantar qual é o comportamento desejado, qual o grau de instrução requerido, qual a idade desejada, qual o sexo desejado e outros de acordo com o cargo. Essa ficha do perfil funcional, ela ajuda bastante na hora de você selecionar. Por isso que é importante que você faça uma entrevista minuciosa com o gestor da área demandante, explorando outros pontos além destes que foram citados, para que ela esteja o mais completa possível para facilitar no processo de seleção. Bem, agora vamos ver o preenchimento de uma ficha descritiva do perfil funcional. Essa é a ficha que eu te falei que auxilia muito na hora da contratação de pessoal, porque a parte de seleção vai se basear exatamente nesta ficha para poder analisar os aspectos inerentes de cada candidato que mais se aproximam da necessidade da empresa. Então aí no início você tem o cargo que você precisa preencher, depois a função, a área que está requisitando, qual o setor, depois a supervisão hierárquica, os subordinados diretos. E aí vem uma parte importante que é a missão do cargo. Você precisa entender com o demandante qual é a missão desse cargo, para que é que ele vem para a empresa, quais são os objetivos dele. E aí você vai constituir uma missão desse cargo muito clara e muito objetiva para que o candidato, na hora que esteja sendo entrevistado, possa ser percebido se ele tem essas características ou não. Depois você vai descrever as atividades que serão desenvolvidas. Essas atividades vão exatamente facilitar na hora em que seja necessário o desenvolvimento de alguma atividade prática, tipo um estudo de caso, alguma coisa, onde o analista de recursos humanos vai poder observar se existem alguns elementos da atividade que está sendo demonstrado na hora da avaliação. Depois você vem com os requisitos básicos para o cargo, que são exatamente conhecimento formal e experiência. No conhecimento formal você vai dizer exatamente qual é a parte da educação que o candidato deve ter, se é nível superior, se é nível fundamental, e na experiência, quanto tempo ele tem de experiência no cargo ao qual ele está se candidatando. Quanto aos cursos de especialização e ou conhecimentos específicos, é importante que você descreva aqueles cursos que são complementares
à função, para que esta função ou este cargo seja bem desempenhado. A exemplo disso, dependendo se for uma área de escritório, se há necessidade de domínio de ferramentas do Office, se há necessidade de conhecimento de sistemas de automação e por aí vai. E no próximo campo, que são as habilidades e competências, você vai estar registrando aquelas habilidades e competências que são necessárias para o cargo, que a pessoa deve demonstrar isso. A exemplo, podemos falar aí em habilidades numéricas, podemos falar também em técnicas de negociação. Então, isso são habilidades, são competências que a pessoa deve ter para poder se candidatar ao cargo e para que o avaliador, o analista de RH, no processo possa identificar se a pessoa possui ou não estas habilidades e competências. E por fim, esta ficha deve ter a aprovação de toda a descrição do cargo, feita com a assinatura da gerência e da diretoria. E também uma validação dessa ficha. Até quando é a validade dela? Porque a empresa, temos que entender que ela é dinâmica. E por ser dinâmica, as funções também devem ser dinâmicas e vão, ao longo do tempo, proceder a alguns ajustes em termos de suas funções. Ok, agora chegamos ao momento da prática da seleção. Na hora que se chega ao momento da prática da seleção, a parte de recrutamento já foi fechada completamente. E nós já temos aí uma base para podermos analisar e selecionar os candidatos que participarão desse processo seletivo. Dentro dessas etapas da seleção, nós vamos analisar, em primeiro lugar, os currículos recebidos e assim selecionar os que se aproximam do perfil funcional do cargo. Depois, vamos agendar entrevistas individuais. Logo em seguida, levantar os dados do currículo relativo às experiências profissionais, conhecimentos e habilidade. Exatamente esse levantamento ocorre nessas entrevistas individuais. Depois, podemos aplicar um teste escrito, aplicar ainda uma dinâmica de grupo adequada para o cargo, aplicar, se necessário, um estudo de caso, ainda tudo isso feito ainda para identificar o candidato que mais aderência tem ao perfil. E além disso, feito toda essa parte de dinâmica, toda essa parte de escolha do melhor currículo, se ainda assim não chegar a uma boa identificação, podemos recorrer ainda a testes psicológicos, que são específicos para o cargo em seleção, objetivando exatamente assegurar o melhor candidato à vaga em aberto. Bem, agora que nós fechamos o processo, nós estamos no momento dessa seleção. É o momento em que nós já temos todos os candidatos pré-selecionados para se candidatarem a esta vaga. É o momento em que nós vamos ter aquele grupo de pessoas que se aproximam do perfil e nós vamos pincelar, extrair deste grupo aquele que mais se aproxima do perfil funcional, aquele que tem as melhores habilidades e competências para poder atuar no cargo. E para fazer isso, é necessário exatamente essas etapas de entrevista individual, de dinâmica de grupo e até, se necessário, testes psicológicos e, de acordo com o cargo, até outras atividades a mais para que você possa identificar a melhor pessoa, o melhor candidato para preenchimento da vaga. As técnicas mais utilizadas nesses processos seletivos são exatamente as técnicas de entrevista individual, dinâmica de grupo, estudo de caso e testes psicológicos. São os 4 recursos, as 4 técnicas mais utilizadas dentro de um processo seletivo. Existem outras mais avançadas e tudo é colocado de acordo com o cargo ao qual está se fazendo a seleção. Mas no básico, exatamente esses 4 elementos
são necessários e fundamentais dentro de um processo seletivo. E aí agora chegamos ao momento do agente externo, dentro desse processo de recrutar e selecionar. E o que é um agente externo? E qual o seu papel? Um agente externo é exatamente uma empresa terceirizada, especializada exatamente em recrutar e selecionar diversas pessoas para diversos cargos. E qual o seu papel? Exatamente encontrar dentro do seu banco de dados aquelas pessoas que mais se enquadrem ao perfil solicitado pela empresa demandante. Esse é o grande papel do agente externo. Ele faz exatamente, às vezes, do seu departamento de recursos humanos, do seu departamento de gestão de pessoas. E isso é muito utilizado nas médias empresas. E por que é usado nas médias empresas? Exatamente porque as médias empresas são aquelas empresas que ainda estão crescendo e que ainda não têm muito bem definido o seu departamento de recursos humanos. Às vezes, é exatamente uma área que atua com diversos segmentos e aí a quantidade de funcionários muito pouca e é necessário que se recorra a uma empresa especializada para dar continuidade a esse processo. Vamos agora dar uma olhadinha na prática desse agente externo. Venha comigo aos slides. Agora chegamos à prática do agente externo. Como é que isso realmente funciona? Em primeiro, você deve ter definido o perfil do cargo ou função a ser preenchida. Em segundo, você deve levantar no mercado as empresas recrutadoras de pessoas. Em terceiro, você deve selecionar dessas empresas que você levantou no mercado, aquela que vai atuar com você no processo de seleção, de recrutamento também, e marcar uma reunião. E essa reunião servirá para quê? Para você poder levantar os processos que serão utilizados no recrutamento, discutir com esta empresa o perfil da vaga que você está contratando, embora esteja escrito, mas você precisa discutir os detalhes, definir a data de recebimento desses candidatos, discutir a confidencialidade dos dados da empresa que você está repassando e discutir a questão da remuneração por esses serviços terceirizados. Bem, como você percebeu, o agente externo ele faz exatamente o papel da área de recursos humanos da sua empresa. E é esse papel que, para que ele possa fazer bem feito, você precisa seguir esses 3 primeiros passos para que a tua encomenda seja bem entregue. Então, o agente externo tem exatamente essa função: recrutar e selecionar. Ele pode fazer as 2 funções, recrutar e selecionar, ou simplesmente recrutar e você fazer o processo de seleção interno dentro da sua empresa. Agora, chegamos no momento em que você deve estar curioso quanto à pergunta que foi lançada no início de nossa aula. E aí, departamento de pessoal e departamento de recursos humanos são divergentes ou complementares? O que você está achando disso? Pense bem, ok? Se você achou que são complementares, está perfeito, porque todos 2 lidam exatamente com o ser humano, sendo que um trata das questões legais e o outro trata exatamente do potencial humano, da capacidade de se desenvolver, da capacidade de entregar resultados. Um sem o outro não vai existir, vai dar exatamente a insatisfação para o funcionário que está dentro da empresa. E qual é o grande objetivo de toda e qualquer empresa? Ter o seu funcionário satisfeito para que ele possa atingir suas metas, seus objetivos e assim poder fazer o crescimento tanto da empresa quanto o seu crescimento pessoal. Vamos agora à nossa segunda questão. E na nossa segunda questão foi: departamento pessoal e departamento de recursos humanos têm a mesma importância para a estratégia do negócio? E agora? Você viu que eles são complementares. Mas e quanta importância para o negócio?
Quem é mais importante, o DP ou o RH? O que você está achando disso? Pois bem, se você achou que é o recursos humanos, está coberto de razão. Por quê? Porque exatamente a gestão de pessoas, que é o recursos humanos, lida com todo o potencial humano da empresa, esse potencial que vai gerar os resultados, esse potencial que vai trazer novas receitas para a empresa, esse potencial que vai se desenvolver, se capacitar e assim poder gerar novos resultados para a empresa a qual está atuando ou para o mercado de trabalho. Então, é isso aí. Eu espero que com isso você tenha compreendido exatamente as funções de gestão de pessoas e de departamento de pessoal. Entendendo isso aí, nós vamos avançar em nossa viagem. E eu quero e espero contar com você na nossa próxima aula. Não perca, os assuntos estão muito interessantes. Até lá!